Mais de 1,2 bilhão de itens de moda são feitos anualmente de lã. Mas o que torna essa fibra tão duradoura na indústria? O material parece simples demais para manter tal permanência através dos séculos. Na verdade, sua relevância vem de um processamento intrincado e preciso, que refina a matéria bruta. O ciclo de produção está apenas começando. Por trás de cada peça, opera uma cadeia de transformação física, que vai dos pastos açoitados pelo vento às fábricas. A lã é tosquiada, lavada e alinhada nos processos de cardagem. Pode-se notar como a fiação converte as fibras em fios uniformes antes da tecelagem final. À primeira vista, parece uma tarefa manual antiga, mas na prática exige operação contínua dia e noite. O material ordinário se torna a base da moda global, seguindo seu curso. 4,4 bilhões de libras de lã são colhidas anualmente em vastas pastagens espalhadas pela Austrália, China e Nova Zelândia. Esses três países fornecem juntos mais de 60% da produção mundial total. Vê-se como as fazendas cobrem milhares de acres, alimentando continuamente as linhas de produção industriais. Por que o material permanece como a pedra angular da indústria têxtil global após séculos de existência? A tecnologia de fibras sintéticas avança constantemente no mercado, mas a lã mantém sua posição insubstituível, transformando-se em tudo, de suéteres e cachecóis a tecidos de estofamento e isolamento de alto desempenho. À primeira vista, a extração parece uma atividade rural tradicional, mas, na prática, o valor econômico gerado excede 80 bilhões de dólares por ano. O montante engloba tanto as exportações de fibra bruta quanto os produtos têxteis acabados. Mas isso é apenas o começo da divisão complexa do mercado. A China atua como o maior processador e consumidor da carga global. Já a Austrália lidera especificamente na produção técnica de lã fina de alta qualidade. Pode-se notar que o material representa uma das fibras naturais mais renováveis do mundo. Ele atua como um pilar da moda sustentável, unindo a natureza e a tecnologia em uma história técnica de milhares de anos. A fibra segue seu caminho natural pela cadeia produtiva.
várias fileiras de dentes metálicos giram em alta velocidade dentro da máquina de abertura, iniciando o processamento agressivo da matéria-prima. Fardos de lã crua são desembalados e espalhados uniformemente sobre as correias transportadoras, que avançam de modo constante. O objetivo imediato dessa etapa mecânica é separar as fibras emaranhadas e expulsar violentamente impurezas incrustadas, como poeira, grama e terra. Pode-se notar como a estrutura da lã se solta sob a ação dos dentes rotativos. Isso prepara o material para a absorção eficiente de água na etapa seguinte, porque o sistema de lavagem opera rigorosamente entre 170 e 180 graus Fahrenheit. A temperatura precisa ser monitorada por sensores térmicos sem desvios para garantir a segurança do sistema. Mas esse calor específico é estritamente necessário para dissolver a lanolina, a gordura natural secretada pelas ovelhas que protege seus velos da umidade. 6 tanques contínuos de água quente compõem a complexa linha de lavagem industrial. Os 3 primeiros contêm uma solução de sabão diluído que ataca quimicamente a gordura, enquanto os 3 restantes, cheios de água limpa, realizam o enxágue profundo. Bombas automatizadas recirculam o líquido em fluxo reverso, filtrando resíduos sólidos e economizando energia térmica entre os lotes de produção. Entre cada tanque, rolos de pressão macios espremem a água suja das fibras, evitando danos estruturais ao material delicado. A lanolina extraída é coletada separadamente para refino e uso em cosméticos. À primeira vista, a secagem no tambor rotativo parece simples, mas na prática ela define a integridade final da fibra. O ar quente circula uniformemente enquanto os tambores giram sem parar, permitindo que o calor penetre em cada fio individualmente. Ao final do ciclo, a umidade atinge o padrão exato de 12%, deixando as fibras macias, brilhantes e livres de impurezas, prontas para a inspeção de qualidade. Mas isso é apenas o começo. Na instalação de condicionamento de material, fardos secos entram na misturadora de fibras para a homogeneização completa. Vê-se como rolos equipados com lâminas em espiral misturam lotes de diferentes cores, finuras e origens com precisão de pesagem. Um sistema de névoa mantém o ar úmido no ambiente, eliminando qualquer eletricidade estática prejudicial. Sensores eletrônicos controlam a velocidade das lâminas para garantir uniformidade absoluta na mistura, deixando as fibras leves e elásticas. Porque as fibras aglomeradas durante a secagem anterior precisam ser separadas novamente antes da formação estrutural crítica. O material entra então na seção de cardagem, onde tudo se realinha em uma direção única e uniforme. A máquina de cardar utiliza múltiplos rolos com dentes metálicos girando em velocidades distintas para criar fricção controlada. O atrito e a força de tração esticam os fios gradualmente. Depois, fica mais complexo. Sistemas de extração a vácuo removem as fibras curtas e o pó fino restantes das fases anteriores. Como resultado direto dessa ação mecânica, o material sai da câmara como uma teia fina e contínua de fibras alinhadas. A câmara desliza ao longo da saída da máquina, onde a teia é enrolada automaticamente em mechas macias de espessura e peso consistentes. Esse processo restaura a estrutura natural da lã e aumenta significativamente a coesão entre as fibras. É esse fator técnico que determina a suavidade e a durabilidade do tecido final. No entanto, em oficinas tradicionais menores ou estúdios de artesanato, o processo assume um ritmo muito diferente. Artesãos dedicados preservam a técnica antiga de cardagem manual utilizando pares de pentes metálicos específicos. 2 pás semelhantes a escovas, cobertas de dentes de aço finos, são entrelaçadas manualmente pelo operador. As pás são puxadas repetidamente em direções opostas, um movimento realizado dezenas de vezes até que cada fibra esteja perfeitamente paralela. Embora consuma muito tempo,
Essa técnica manual permite um controle delicado da tensão e da pressão aplicada sobre o material. Preserva-se, assim, a elasticidade natural, o brilho e a textura de maneiras que as máquinas industriais dificilmente conseguem reproduzir. O material processado segue seu caminho suavemente, mantendo suas propriedades intactas para a confecção. Milhares de fios soltos entram no sistema de tecelagem, onde o material se transforma de simples linhas em uma estrutura têxtil unificada. Porque sensores automatizados medem a tensão, a umidade e a densidade dos fios antes do início do processo. O material refinado, com seu equilíbrio de finura e força, parece pronto para a máquina imediatamente. Mas, sem essa verificação prévia, não seria possível garantir uma operação estável durante todo o complexo ciclo de tecelagem. A primeira tarefa técnica envolve o urdimento cuidadoso dos fios diretamente na estrutura do tear. Milhares de cabos são enfiados através de agulhas e liços, constituindo a fundação estrutural do tecido. À primeira vista, o alinhamento parece uma etapa rotineira, mas na prática, cada fio deve estar posicionado com precisão absoluta. Mesmo o menor desvio tem o potencial de interromper o padrão pretendido instantaneamente. Uma vez que a urdidura está configurada, os fios da trama são entrelaçados mecanicamente por uma lançadeira ou sistema de jato de ar. Pode-se notar como o pente compacta firmemente os fios, travando a trama com a urdidura em um movimento rápido e rítmico. O tear opera em alta velocidade, enquanto sensores de detecção de falhas monitoram cada milímetro. Mas isso é apenas o começo. Se ocorrer um fio quebrado, tensão frouxa ou erro de sequência, a máquina para instantaneamente. Os operadores intervêm para corrigir o problema técnico antes que o processo retome seu ritmo mecânico. Vê-se como o tecido, ao atingir seu comprimento padrão, é enrolado em um rolo de recolhimento. O material é então transportado para a área de inspeção sob luzes intensas. Sob lâmpadas brilhantes, defeitos menores como nós, manchas escuras ou tensão irregular são identificados. Correções são feitas manualmente por especialistas para garantir a integridade absoluta do lote. Neste ponto, o tecido de lã tecida alcançou finalmente uma estrutura sólida e uma superfície uniforme.
O material serve como a fundação essencial para os tratamentos de acabamento que virão a seguir na fábrica. Imersão total em água morna com agitação mecânica suave marca o início do processo de batanagem do tecido de lã crua no departamento de finalização. Por que o material recém-chegado é submetido imediatamente a essa ação líquida específica? As fibras movem-se ritmicamente dentro dos tanques sob o efeito da circulação contínua. Isso permite que elas se entrelacem naturalmente, aumentando significativamente a espessura, a densidade e a capacidade de isolamento térmico do produto final. Mas isso é apenas o começo da transformação física da estrutura. Pode-se notar como o tecido avança através de rolos de cardagem fina, equipados com delicados pinos metálicos que giram sobre a superfície. À primeira vista, o contato com o metal parece agressivo ao têxtil, mas na prática, a ação alisa a textura e remove quaisquer fibras soltas com precisão. Lotes específicos recebem tingimento de acordo com as especificações do design, seguidos por uma vaporização que fixa tanto a cor quanto as dimensões exatas. A secagem ocorre a uma temperatura baixa estritamente controlada para preservar a maciez, a elasticidade e o brilho natural da fibra. O têxtil antes áspero se converte em um material liso e resiliente, pronto para se tornar desde casacos sob medida até cobertores luxuosos. O processo está apenas ganhando velocidade. A matéria-prima finalizada segue para a seção de corte e costura, onde começa a tomar a forma de produto. Dentro de uma sala climatizada, o tecido se estabiliza em temperatura e umidade antes de qualquer contato com as ferramentas de incisão. Vê-se como lâminas rotativas automatizadas percorrem o material seguindo modelos digitais, garantindo bordas perfeitamente lisas e precisas em cada contorno. Por isso, cada peça cortada recebe numeração individual antes de ser transferida para as estações de costura. Máquinas de agulha dupla montam colarinhos, bainhas e mangas, sob a ação de prensas a vapor constantes que preservam a geometria da roupa. A câmera desliza pela linha de acabamento, onde cada item inspecionado é vaporizado novamente, dobrado, selado e rotulado para a distribuição global. A jornada da lã dos campos abertos até o guarda-roupa moderno se encerra aqui. Duas realidades opostas convergem: a vastidão das pastagens abertas e a precisão das fábricas têxteis. Por que o equilíbrio técnico é tão vital nesta etapa? O material bruto chega com irregularidades imprevisíveis. Apenas a calibração mecânica padroniza o caos natural com exatidão milimétrica para a produção em larga escala. Pode-se notar a retificação das variações nos equipamentos de fiação. À primeira vista, o tratamento parece simples, mas na prática, ele exige tolerâncias rígidas de engenharia para alinhar as fibras corretamente. Mas a transformação física avança. A engenhosidade humana molda a matéria para o uso industrial definitivo através de sistemas complexos. A jornada da lã conclui sua etapa de processamento, pronta para a aplicação.